Sejam bem-vindos ao XSCast, o podcast oficial da XS Team e seu guia semanal de saúde e performance. Eu sou o Fábio, manager de marketing da XS Team, e hoje vamos dar continuidade ao Giro de Notícias XS Team, onde trazemos notícias quentes sobre o universo wellness, porém com auxílio dos nossos especialistas da XS. Então já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e não esquece de ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui da XS Team. E lembrando, essa é a segunda parte do Giro de Notícias com o nosso time de treinamento. Se você quiser assistir a parte 1, você ainda não viu, é só escanear esse QR Code que está aparecendo na sua tela que você vai ser direcionado à parte 1 desse conteúdo, tá? Mas está na hora de parar de enrolação e vamos seguir para a parte 2. Podemos ir para o próximo tema? Terceira notícia. Essa tá no hype. É sobre IA. Instrutores de fitness criados com IA prometem resultados irreais. A inteligência artificial no fitness veio para ajudar o personal ou para substituí-lo? Rapaz, cara, depende do profissional. Se o cara for inteligente, se o cara for bom, seguro no que faz, a IA só vai ajudar. Então, ela não vai conseguir substituir o personal, porque quando a gente fala de ser humano se entende com ser humano. Então, dentro do treinamento, dentro da sessão de treino, o cara tá ali para poder, muitas das vezes, apenas se relacionar com o cara que tá ali acompanhando o treino dele. O personal que está puxando o treino. Às vezes o cara chega na academia desse jeito, do exemplo que teve agora, estressado, não necessariamente com uma dor de cabeça muito forte, mas o cara teve um dia cheio e só quer extravasar ali dentro do treino, às vezes quer conversar, às vezes a parte mais importante do treino e do dia para ele vai ser a questão de você conversar com o seu treinador. Então, a IA trazendo avanço tecnológico mesmo, ela nos traz um meio da gente conseguir trazer informação, da gente conseguir melhorar o nosso trabalho, mas para substituir o personal, para poder substituir a gente, se você tem um bom trabalho, se você se relaciona muito bem com o seu aluno, não vejo possibilidade alguma de substituir. Falou um negócio muito bacana, porque muitas áreas, principalmente aquelas que envolvem tecnologia e ações manuais, vêm sido muito substituídas por conta da IA, porque ela tem essa característica de automação e fazer pequenas atividades por conta própria que fazem tarefas ser mais rápidas dependendo de menos pessoas. E mesmo que fosse completamente possível tecnicamente substituir perfeitamente um profissional de educação física, que a gente pode até aprofundar aqui, não tem nem perigo uma IA, pelo menos hoje, fazer isso, o simples fato do contato humano já é totalmente diferencial. Isso a IA nunca vai conseguir. O poder de um abraço? Nunca. Um aperto de mão, uma piada. Sorriso do Sullivan. E o IA que vai trocar o sorriso do Sullivan, pô. Não vai. Ela nunca vai rir com você. Então esse é um ponto muito importante. Então a empatia é uma coisa difícil. Então, por exemplo, a gente percebe que a IA ela tem uma coisa muito boa. Tem um relógio, não vou lembrar o modelo, mas é da Huawei. É muito comum na China, né? Que não é tão comum essa marca. Ela, que eu lembre, é uma das poucas marcas que tem algum modelo que vê pressão arterial. É um relógio, não é anel, não é fita, é um relógio que vê pressão arterial. E nesse relógio ele vem um sistema integrado com o IA, que ela consegue verificar a variabilidade da pressão arterial. Hoje em dia, Apple Watch é muito comum variabilidade da frequência cardíaca. Isso. Muito comum. Esse é um dos poucos que tem também da pressão arterial. Então, ele tem essa função com IA que fica o tempo inteiro lendo como é a sua pressão arterial normal ao longo do seu dia. E depois, sei lá, de um mês você usando, ela basicamente sabe qual é o seu padrão. E ela sabe qual é o seu padrão dormindo, sabe o seu padrão treinando. Seus picos de estresse. Seus picos de estresse. Então, ela é ótima. Óbvio. Limitações da tecnologia do relógio, é uma tecnologia que é com fotoplasmografo, é muito mais limitada, é só uma luzinha, mas usam a IA na análise de dados. Isso um ser humano não tem como fazer. Imagina a cada 5 minutos
bota o escutadorzinho aqui, bombinha, vai, faz uma série. Não, bora de novo. Imagina fazer isso durante 12 aulas no dia. O antebraço direito vai ficar bem fortinho, né? Hipertrofiado. Então, isso um ser humano nunca vai fazer. Um dado importantíssimo. E a IA vai conseguir dar uma informação que o ser humano nunca teria. Agora, a IA é capaz de olhar pro Sullivan. Vamos supor que o Sullivan não é treinador, né? Sullivan passou 15 horas em reunião, tá estressado, não aguenta olhar pra cara de um ser humano, chega, aí vem um cara querer gritar pra ele levantar mais peso no supino. Tu acha que a IA vai saber dosar o tom de voz? Não vai. Muito difícil. Mas vai saber que o Sullivan não tá afim de treinar, mas gosta de pegar peso. Então não vou ficar botando ele pra ir até falha, vou só botar ruma de peso no supino, vou estar lhe dando segurança, conduzindo técnica, ele vai ter uma boa sensação naquele dia, mesmo que o intuito não seja objetivo de treino, hipertrofia, ganho de... Não, ele quer ter uma boa sensação. Então, a melhor parte do dia dele, né? Basicamente, o que o Elohim quis dizer é que a IA vai nos ajudar em alguns pontos, mas substituir fica bem difícil. Eu vejo um cenário onde a IA e a tecnologia ajudam nós profissionais de educação física no meio de escalar, né? De conseguir alcançar cada vez mais pessoas. Isso eu concordo que ela vai ajudar bastante, mas substituir a experiência de pessoa para pessoa, né? Daquela experiência de um para um, eu acredito que não. O nunca é complexo, né, Chico? O nunca é complexo, porque quando entramos na faculdade, apesar de a gente não ser tão velho assim, a gente não imaginava que essas coisas estariam acontecendo como estão, né? Mas, cara, vai nos ajudar muito. Vai complementar muito o nosso trabalho, né? Mas falando de IA, a gente não pode se fechar, né? Tem algumas pessoas que querem se fechar, e isso não pode acontecer, né? Inclusive a gente mesmo aqui, né, já trabalha com algumas inteligências na hora de desenvolver conteúdos, materiais. O Elohim um pouco mais frente desse processo aí. O Givanildo, processo gerencial. Né? O Givanildo também, né? Fazendo bastante utilização dessa ferramenta. Então, assim, elas são aceleradores de processos. Exatamente. Mas não tem como substituir o ser humano. Como você falou, ainda. Acho que nem tão cedo, mas o nosso mundo ele não está mais rodando, né? Ele vem capotando de cada vez mais rápido, né? E o futuro a gente não sabe, mas olhando hoje para o cenário, eu diria que não. Galera, próximo pergunta nesse tema: quando um app promete resultado com treinos baseados por IA, isso é inovação ou propaganda enganosa? Cara, eu vou dizer que a inovação é tanto que a gente pode daqui a pouco fazer alguma coisa, né? Acho que a gente tá se guardando aí para trazer alguma coisa nesse cenário, mas brincadeiras à parte, prometer resultado é muito complexo, né? Até com a aplicação que a gente tem no dia a dia hoje, por mais respaldo técnico e de resultados que a gente tenha, know-how que a gente tem, eu não colocarei minha mão no fogo para prometer algo agora, né? Quanto mais por um robô que está ali mensurando dados, que não está tendo ali a troca diária, que por mais que ele tenha números que provavelmente são mais fidedignos do que o que eu tenho em relação à aplicação diária com o aluno, mas prometer um resultado eu acho muito complexo, então ele vem para uma propaganda enganosa, Chico. Propaganda enganosa total. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi sobre IA é que é muito simples. Quanto mais dado você dá a ela, mais fidedigna a resposta, mas ela é 100% estatística. Então, faz até sentido a primeira afirmação, né? Se eu dou pouco dado, ela está se baseando no quê? Aí vem aquela famosa frase, aí ela alucina, ela quer te entregar uma resposta. Então, aí vem 2 pontos. Eu concordo 100% com o Silvio, então não sei nem muito como aprofundar, prometer resultado é muito difícil, só assistir o podcast da doutora Renata e da Rinara falando sobre essas questões, e quando elas falam de, por exemplo, resistência à insulina, você pode fazer dieta, fazer cardio, treino, mas para vencer a resistência à insulina é um processo muito mais longo, e ter resultado, mesmo fazendo certo para algumas pessoas, vai ser fácil. Às vezes farmacológico, né, pô? Então, assim, é o lance da individualidade biológica. Tem gente que vai responder muito bom para alguns processos, ruim para outros. Mas, falando de IA, ela dificilmente vai coletar a quantidade de informações que um profissional consegue coletar. Então, ainda não temos essa capacidade tecnológica. Mas, por exemplo, ela não vai ver seu padrão de movimento? Acabou. Só isso daí já é suficiente. Mas, ainda assim,
ela depende da sua interpretação para colocar informações. Então, mesmo que você bote repetições e cargas, você não tem noção de como foi a velocidade do movimento, perca de amplitude, várias informações técnicas, por exemplo, que você não coloca lá, percepções de esforços locais. Os nossos alunos sabem o quão chato a gente é nas perguntas, se a gente pergunta se fadigou um local correto, fadigou o local que não deveria fadigar, sensações de dores articulares, dores em regiões que eles acham que é músculo, mas na verdade está apontando para uma região de ligamento ou tendão que não era para estar sentindo trabalhar. Então tudo isso, olha a quantidade de informação que tu dá pro teu personal, mas rápido, tá? Ele tá trazendo aqui nuances, tá? Tá, nuances. E aí ela não sabe nem como te perguntar isso. Então, um grande ponto é, a maioria isso aqui é uma coisa que pode até ser um debate mais profundo no futuro. A maioria das IAs, elas dão coisas aleatórias para os treinos. Ela tem sim algum grau de raciocínio quando vai te entregar um treino, porque uma pessoa disse que um exercício de quadríceps é o afundo, ela vai entregar o afundo quando você quer algo para quadríceps. Mas a via de regra ela é muito aleatória. Eu tenho uma resposta um pouco engraçada para isso, porque eu vejo uma inovação dentro da propaganda enganosa. Porque a gente já sabe que tem inúmeros profissionais que... É um pouco uma crítica, tá, pessoal? Desculpa aí, mas já vimos vários profissionais querendo entregar treino, o mesmo treino para públicos diferentes. Então... Genérico. Fica um treino genérico e fica um pouco dentro dessa inovação, né? A resposta que vem na minha cabeça, pensando um pouco nisso, é assim. É uma inovação dentro da propaganda enganosa, porque como o Elohim falou, é impossível entregar tantos dados assim pro treino ser efetivo, pro treino ser correto, né? Ser específico. Cara, para um app entregar resultado, prometer esse resultado, ele precisa ter a entrega de dados. Como o Elohim falou, não tem como captar tanto dado, tanta informação via aplicativo. Até mesmo para a gente conseguir fazer um trabalho muito bem feito, para poder realmente conseguir entregar o resultado para o nosso aluno, a gente precisa estar conhecendo ele diariamente. Porque, principalmente para lá, precisa avaliar mensalmente, né? Bora lá, na XS todo mês a gente faz uma mensalmente ou a cada 2 meses, dependendo de como for a questão da rotina do treino daquele aluno, a gente está ali avaliando ele. Mas além dessa avaliação, todos os personagens eles estão avaliando seus alunos todos os dias, para ver como é que ele chega, para ver como é que ele tá, como é que foi o dia anterior, como é que foi a semana dele. Se for um cara novo, aí que a gente vai precisar tomar mais cuidado ainda para poder ter mais feeling em relação... Criar, na verdade, o feeling com aquele cara. O seu aluno que é mais antigo, você já tem um feeling. Quando ele chega... Se ele chega com a sobrancelha mais alta do que a outra, você já sabe que aquele dia não vai ser legal. Mas quando é um cara novo, você não tem esse feeling tão grande. Então, até mesmo para você conseguir garantir a entrega de um resultado muito bom para aquele seu aluno, seja o que está chegando agora, seja o que está com você há mais tempo, você precisa ter esse tipo de conexão, esse tipo de feeling com ele. Então, cara, não tem como um aplicativo entregar isso, não tem como ele ter esse tipo de conexão com a pessoa, esse tipo de feeling, é impossível. A gente consegue fazer uma anamnese só pela expressão corporal quando o aluno chega, né? Se ele chega feliz, a gente já tem uma abordagem com ele. Esse era um ponto que eu ia falar. Quantas vezes a gente não pegou um aluno que tava... A gente sabe que ele gosta de treinar, aí ele vem ou cansado, ou estressado, ou com alguma dor articular que ele sabe, se eu falar, vão limitar meu treino, mas eu preciso puxar ferro hoje. Quando eles falarem, eu não vou dizer. Mas aí o personal de anos viu ele tocando no ombro, viu ele um pouco distraído. Chega no aluno, cara, tu não tá normal. Hoje, tu querendo ou não, vou ter que dar um pouquinho, uma freadinha pra poder garantir o treino do restante da semana. O cara chega no treino... treino... ele dá o dado que ele quiser. O cara chega no treino fazendo assim no ombro. Ei, tá doendo? Não, só tá coçando. Impossível. Aconteceu isso hoje. O Léo foi treinar. Aconteceu exatamente isso hoje. Ele passou o treino assim, tá doendo, cara? Aí ele, não, tá não, é porque eu dormi em cima do braço e tal. Tá de boa, vamos pro próximo. E eu segurando o volume, né? De volume e intensidade dele sem dizer pra ele. Porque se eu comunico que eu tô segurando, ele vai ver aqui, ó, mano, lascou. Se eu comunico pra ele que eu tô fazendo um treino mais leve, aí, meu irmão, aí acabou o dia dele, né? Acredito que nem a gente, nem a IA pode prometer resultados, né?
Acho que a gente começa esse debate, deveria, assim, eu começaria por aí, né? Então, nenhum profissional pode prometer resultado, né? Porque esse resultado, ele tá dependendo muito mais da entrega geral do aluno, né? Então, pensar em, sei lá, em um processo de emagrecimento, né? Se esse cara não fizer dieta associado com um volume de exercício físico legal, esse cara não tem resultado, né? Então, vamos imaginar que a IA possa até fazer o que a gente faz, né? Ela ainda não vai poder prometer, né, resultado. Então, Mas tem qualquer promessa de resultado voltado para nossa área, desconfie, seja de IA ou de Mas profissional, né? tem uma frase que a gente vê muito no nosso meio, Silvio, que é uma frase antiga que fala assim: todo treino gera um resultado, né? Total. Agora, qual o resultado que você tá almejando e aí... Depende do que você almeja, depende do que você tá olhando, né, também. Importante, Galera, nem todo resultado é composição corporal, que é o que a maioria das pessoas buscam. Antes e depois manipulados com IA. Ixi, Maria. É algo aceitável no marketing ou passou da linha da ética? Isso é pra ser crime, né, não, velho? Crime. Passou criminoso. valendo. Total. Principalmente no momento que a gente tá, né, que as pessoas consomem tanto a rede social, consomem tanto essas conquistas dos outros dentro das redes sociais, quando a gente tem... E é foda, né? Perdão da palavra, o cara vê profissionais precisando fazer isso para vender seu trabalho, né? Acho isso muito complexo, mas está acontecendo bastante. Para mim, não é para ser nem pauta de ética uma parada dessa, né? Porque ele falha em várias instâncias, principalmente falha como ser humano em estar fazendo isso. Porque é uma pessoa zero empatia pelo próximo, né? Pelo cuidado com o próximo. Um ponto complexo daí, porque acho que assim... O mercado, o profissional de educação física dentro do mercado e usando o Instagram nesse mercado se tornou um vínculo muito forte. Instagram, Total, mercado e profissional de educação física. E aí as pessoas agora toda brecha é uma brecha aproveitável. Então, IAs que produzem imagens cada vez melhores e mais difíceis de distinguir e produtos baratos fáceis de vender vão se encaixando. E promessas cada vez menos associadas à entrega técnica. Ou seja, muito menos profissional de educação física, muito mais um cara que entende do marketing. Muito mais marketing, né? Muito mais Aí a gente volta lá para aquela aplicação de IA que gera um treino que é genérico, que a gente que é técnico entende que não faz sentido. Não faz sentido, mas que se encaixa como artigo indefinido, um treino. E aí eu jogo num processo de marketing gigantesco, muito bem elaborado, produzido também há. Então o único cara entra, pega uma brecha de mercado, produz uma estrutura gigantesca e é lucrativo. Aí vai muito desse lance. Tem gente que vai olhar e, por que eu não vou aproveitar? Só que aí o grande lance se inserir no processo de atividade física não deveria ser só pelo resultado, mas entender que o processo é algo contínuo, que é basicamente o que a gente prega em rede social, que é o que a gente prega em evento, é o que a gente prega em avaliação, em aula experimental, quando a gente conversa com os alunos. É o mudança fluxo de comportamento. Total. É hábito. Toda avaliação, qualquer aluno novo pode dizer se a gente está mentindo. Aluno novo não, todo aluno que passou por uma avaliação, né? Passou pela avaliação, a primeira coisa que a gente fala, cara, quero saber teus hábitos, ver o que é que está limitando e a gente vai começar a ajustar. A partir daqui, né? A partir desse contexto, a gente consegue desenvolver um trabalho que seja mais específico. Interrompendo o teu episódio rapidinho para te dar um recado. Tá gostando do vídeo? As informações vão te ajudar a melhorar os seus treinos? Bom, eu espero que sim. Mas se eu te disser que a XS pode te ajudar no seu treino individual, e ela pode te ajudar de duas formas. A primeira é a nossa consultoria de treino. Ela pode ser feita tanto na modalidade online quanto presencial. Mas se você quiser ser acompanhado presencialmente por um dos nossos treinadores, nós também oferecemos o serviço de personal trainer. Se você quer mais informações sobre algum desses serviços, escaneie o QR Code que está aparecendo na tua tela, que você vai ser direcionado para o nosso time de atendimento. O recado tá dado e agora bora voltar para o nosso vídeo. Legal. Vamos pro quarto e último tema. Até que enfim vamos falar aqui de treino, né, galera? Tava falando só de notícias, realmente, né? Falando de notícias do fitness. Foi legal, tá sendo legal, mas Gustavo, obrigado por pelo menos uma das notícias aí, tava falando de treino, né, cara? Overtraining. Estudo explica por que você sente fadiga e perde performance
após exercícios físicos em excesso. Então, esse tema 4 sobre overtraining, a primeira pergunta vai: muita gente acha que treinar mais é melhor. Onde é que começa esse excesso? Tem um negócio muito legal, que até deu uma revisada, porque é um tema que acaba que a gente vai deixando de lado quando a gente vai um pouco pro treino de força, pra composição corporal, mas é muito forte na área do esporte. Então, acho que o Charlie, que foi muito mais envolto dentro do esporte, vai ficar muito mais familiarizado. Mas tem um termo que a gente fala muito, que é um chamado overreaching, que ele é como se fosse algo que vem antes do overtraining. Porque o que é o overtraining? É o cara que está cansado, dentro de toda uma rotina de treino, carga de estresse, carga de treino, Já física, sinais, mental. né? Então, juntando tudo que estressa ele na vida dele, ele teve um estado de capacidade, um estado de desempenho menor. Ou seja, ele não consegue render tanto nas atividades, principalmente de treino, porque a gente está falando de contexto de treino, mas nas atividades da vida ele começa a render menos. A gente começa a chamar de overtraining quando é um estado muito crônico, quando é uma coisa que demora para ele conseguir recuperar. Só que o comum é a gente estar cansado. O grande lance é esse, é o quanto tempo você demora para se recuperar. Quem treina com a gente tem sempre esse relato. Está chegando sexta-feira, o cara vai começando a ficar cansado. Treino pesado com a gente costuma ser começo de semana, Exatamente. Segunda, quarta. O cara vai cansando, vai ficando mais para baixo. O que é que a gente faz na sexta? Geralmente os treinos mais tranquilos, porque o cara recupera e segunda ele tá pronto pro treino pesado. O lance do overtraining é quando a galera não tem esse ritmo. Porque, na verdade, a lógica do treinamento, o negócio que a gente chama muito de curva de supercompensação, é esse ritmo cíclico de treino pesado, cansou, tô no estado baixo de capacidade, eu deixo o meu corpo descansar. Precisa ser um descanso de cama? Não, mas envolve também dormir. Se alimentar bem, não ficar em déficit calórico loucamente 3 anos consecutivos. Então, é ter um cardiorrespiratório mais tranquilo depois de um dia de treino pesado. E aí você vai recuperando, volta para aquele estado de alta capacidade e treina pesado de novo. Esse é o ciclo natural. O que é que acontece? Às vezes, um pouco de ansiedade, de busca de resultado, busca do resultado, uma euforia, e aí coloca muitas atividades muito intensas. Eu acho que no boom da corrida, quem estava saindo de uma musculação para fins estéticos e começando a ingressar na corrida, sofreu um pouco disso, saindo de um treino de inferior pesado, mas já querendo incrementar uma planilha para correr 10 km e ficava todo dia algum treino pesado de inferior, começava a aparecer algumas dores. Então, quando junta muitas atividades e não se deixa vir esse descanso, é que você começa a pegar isso. É controle de carga de treino. Aí é só mesmo com todas esses dados que você falou, eu não consigo enxergar um cenário onde um cliente recreativo, vamos dizer assim, ou um cliente convencional, ou um praticante de musculação que a gente atende... A maior parte, né? Nosso público. Não, mas não consegue chegar perto do overtraining. Eu vejo muito o overtraining junto com alta performance. Então, a maioria dos nossos clientes, ou dos alunos, ou do praticante de musculação convencional, tem essa carga, esse controle de carga já por conta da diferenciação dos grupos musculares. Mas falar de overtraining dentro desse cenário, eu acho que é muito complexo, é muito difícil de acontecer. Mas aí foi por isso, assim, né? O que tu falou complementa um pouco com o que o Elohim trouxe, porque ele trouxe, lembra que ele falou do overreaching? E se o overreaching ele se permanece por um tempo X, ele vira um processo crônico e aí a gente tem um overtraining. Realmente o nosso aluno ali do dia a dia praticamente nunca vai chegar no overtraining, a não ser que por um período específico, a gente somar ali, o cara quer emagrecer, aí ele saiu do processo de emagrecimento, chegou no patamar que ele queria, aí veio uma viagem. Aí veio a viagem, nesse período da viagem, que ele quer estar melhor do que o que ele estava antes, ele começou a usar uma canetinha emagrecedora. Começou a usar algum ergogênico, algum recurso ergogênico para poder performar mais no que ele busca. Aí ele começou a ter um problema no trabalho, aí dormindo mal. A ansiedade aumenta, a rotina da vida dele aumentou, consequentemente, aí pronto, a curva dele já não estava ruim. Mas eu concordo contigo, só que tipo, é muito mais overheating do que overtraining. Porque, tipo... É muito mais. Você chegar no overtraining nesse tipo de cliente, nesse tipo de pessoa, eu, Charles, né, que fui praticante de esporte
considero de alto rendimento, né? Porque era uma fase da vida voltada para isso, né? Então, o treino era a prioridade. Treinando muitas sessões de treino na semana, não chega nem perto do overtraining. Então, tipo... porque como ele falou no início, né? É como a gente vem a visão do atleta, da performance, mas acho que quando o Chico traz aí a notícia, ele traz muito eu já recebi aluno que treina 3 vezes na semana comigo, dizendo, eu acho que eu tô com overtraining. Eu dormi mal ontem, antes de ontem, aí eu vi que lá no post do fulano de tal, quando você começa a dormir mal, quando você começa a sentir mal o intestino, significa que você está com overtraining. Aí lá vai eu quebrar essa estrutura, esse conceito que tinha colocado na cabeça. Principalmente porque o corpo, ele conversa, né? Antes de ele chegar no overreaching... Você já ficou com febre, você já ficou... você machuca, lesiona a musculatura. Vamos falar de alta performance mesmo. Um jogador de futebol, né? Estamos em época de Copa. Um jogador de futebol, antes dele chegar no overtraining, por exemplo, o corpo dele dá sinais, ele lesiona, ele não consegue mais suportar a sessão de treino que deveria. Então, tipo, falar de overtraining dentro do nosso cenário de musculação, de convencional, vamos chamar assim... comercial, né? Digamos assim, né? Comercial. Tu levantou uma bola muito bacana pra gente conversar. Bota até caneta emagrecedora no meio, porque elas estão interferindo totalmente na recuperação dos indivíduos. Porque tu falou, né? 3 anos de dieta restritiva. Na minha época que eu era atleta, era impossível passar 3 anos com uma dieta restritiva. Eu hoje conheço alunos que, se não fosse eu, botando a maior pressão do mundo, com o nutricionista, para o nutricionista conversar, com o nutrólogo conversar, ele estaria muito provavelmente há 3 anos em dieta restritiva. Aí, só para falar um lance que tu falou relacionado à Copa, porque eu lembrei de um lance. Overeating é como eu te falei, é como se fosse só... Tô bem, treino, tô cansado, descanso, volto a ficar bem. Esse período que eu tô cansado é overeating. A gente chama de overeating funcional. Exatamente. Eu digo que ele é não funcional quando eu treino, tô cansado, não descanso o suficiente, treino de novo, treino me sentindo um pouco mais cansado. E aí eu canso mais. Aí eu não descanso o suficiente e aí volto a treinar. E aí eu passo, sei lá, 2 meses fazendo isso e fico com essa sensação de overtraining. Só que aí, o que é que o cara faz? Quantos alunos da gente não fazem isso? Não, Sullivan, vou viajar para descansar. É isso. Passa uma semana fora, volta, treina, no primeiro treino sobe carga. Sullivan, o que foi isso, cara? Quer dizer que não treinar é bom? Não, irmão, descansar é bom. Entendeu? Mas ali para ele foi o overtraining. Na cabeça dele, criou aquilo isso. Ali foi overtraining, entendeu? E aí entra um ponto muito importante. O treinamento de força, ele está extremamente ligado ao descanso. Totalmente. Muitas das vezes o resultado que está faltando, ou, por exemplo, algumas pessoas que gostam, como a gente, fazer força, para poder subir ali a carga, quebrar um PR, passar, aumentar 10 kg ali no agachamento. Cara, às vezes é só você descansar melhor. Você tá fadigado, sua cabeça não tá aguentando mais pensar naquilo ali, seu músculo não tá mais aguentando, tendão estralando. Teve 2 profissionais que me salvaram nesse processo, pô. Foi o Chico e a doutora Alissa. O Chico era o cara que mais falava. Eu, na época, já não competia mais, mas o hábito da competição, de treinar forte, e isso intrinsecamente ser algo que me fazia progredir no trabalho, pô, de verdade. Então, pô, treinar todo dia era essencialmente. Eu precisava daquilo e treinava forte na maioria das vezes. Pô, Chico, e eu ficava doente, crises alérgicas ali, que vinham para sinusites mais cronificadas, enfim, quadros de pneumonia, inclusive. Meu irmão Chico falou, cara, tu tem que parar de treinar, pô. Passa um tempo treinando 2 vezes na semana, ou no máximo 3, e pronto, esquece. Deixa eu levantar uma bola aqui. E foi isso que me fez voltar a um nível de imunidade funcional, que não atrapalhasse as demandas. Eu não deixava de trabalhar, mas Pô, meu irmão, imagina o cara que trabalha de suas 14, 16 horas, treina 1 hora, 1 hora e meia, esbagaçando. Meu irmão, não tem imunidade que aguente. Então, quando eu passei a dormir mais, treinar menos e aumentar o aporte nutricional, melhorou a composição corporal, melhorou a qualidade de vida, melhorou o humor, melhorou tudo, pô. Vamos só deixar claro aqui pro pessoal de casa que não é porque você tá cansado que você não deva ir treinar, tá? Não. A gente tá usando, a gente tá Os extremos aqui, né? outras ferramentas aqui.
E aí você vai falar assim, não, tá cansado, precisa descansar. Aí o cara não vai mais. Por isso que eu porque todo falei, dia ele chega 14 a cansado. 16. Se você trabalha 14 a 16 horas e você for treinar comigo, eu vou dizer, hoje vamos só conversar. Porque não tem, pô. E outro, caçar ali na descansar esteira, o Nando. ano inteiro. É às vezes deixar de treinar um dia, intercalar um descanso entre treinos. Mas hoje eu treino feliz, 4, 5 vezes na semana, com pesado, mas não tão pesado quanto antes. E detalhe, eu acho que eu devo estar com composição corporal aí muito boa. Pra quem treinava 12 vezes, né, numa semana, assim, o cara fazia... Eu tenho um aluno que eu gosto muito do caso dele, eu sempre brinco com ele. Ele tá fazendo residência, ele praticamente Entrou não em treinamento, dorme. a gente vai esticar aqui, viu, Gustavo? já Entrou pode- em treinamento Eu acho que já pode ficar o gancho pro próximo, né, pra gente Ele falar passou- mais de treino, né? Total. Ele passou 1 ano de residência direto, fazendo cirurgias, enfim, acumulando trabalho e juntando com o estudo, dormindo 2, 3 horas e vindo pra mim reclamando que não ganhava massa muscular. E que o treino tava muito voltado pra ganho de força. Eu te falei, irmão, tu não dorme, tu não usa hormônio, tu não tem motivo pro teu músculo recuperar e crescer. O que é que vai fazer? Vai aproveitar esse pingo de força que tu tem pra se desenvolver dentro do treino, aprender a treinar e no dia que tu dormir, seja lá quanto que for, tu vai ganhar massa magra. No dia que ele pegou férias, 3 semanas de férias, ganhou 1,5 kg de massa magra. Só de adicionar sono na rotina dele. É isso, gente. É Às vezes o overtraining tá tão conceitual e tá pouco real. É, porque eu acho que é bonita a palavra, né? Aí o pessoal fica usando. Chama Se assim. fosse em atenção. português, É ninguém se inglês. preocupava. Então, Medeiros, viu? Não fique dizendo que tá cansado pra não treinar, não, tá? Não fique matando, não, meu amigo. Galera, overtraining é mais falta de descanso ou mais falta de planejamento? Acho que uma coisa tá associada à outra aí, Os né? dois juntos. Mas vamos Precisa ter fa- planejamento, mas não tem como conseguir ter bom resultado se você não descansar. Acho que o descanso é parte do planejamento. Isso é um ponto até importante. exatamente. Acho que a gente falou muito isso, mas bora só repetir a frase, né? Descanso é parte do É planejamento. primordial e faz parte do planejamento. E descansar, às vezes, não é ficar sem fazer atividade, né? Isso é importante, né? Ter treinos mais leves, né? Ter treinos mais leves. Vamos usar as palavras bonitas, né? O isso. pessoal do Instagram gosta. Deload, né? Então vamos usar o deload, né? Pode A existir costura um treino inteligente. pontual de Isso, deload, né? controle Pra de galera da carga, corrida vamos- fazer um tapering. Ah, Olha o corte, viu, galera? É Pronto, isso aí. agora eu acho que vai no tema aí que a gente tava discutindo. Como diferenciar preguiça de fadiga real quando o aluno diz que cai o rendimento? Eu grito, se responder, não, é preguiça. primeiro a gente já sabe quais são os alunos que são preguiçosos, né? A gente brinca muito no nosso meio que tem aluno que a gente precisa empurrar para ele treinar e treinar bem, e tem aluno que a gente precisa segurar. Então, dentro desse cenário de alunos que gostam de treinar e que escondem, né, motivos para não diminuir a carga, a gente também tem esse outro cenário da preguiça. A gente já sabe que aquele aluno tem uma tendência maior a não querer treinar, a burlar, a procurar meios de não ir treinar ou de querer o treino mais fácil. A gente já tem que ter essa diferenciação dentro dos alunos. Pra mim, se tá reclamando demais é preguiça. Então, às vezes a gente pega ali o aluno que tá reclamando o tempo todo que não tá conseguindo fazer, que não sei o quê, e o cara tá fazendo a série falando contigo, cara, isso daí não é cansaço não, viu? Isso daí é preguiça mesmo de tá querendo fazer ali o treino. E às vezes é até bom a gente reparar que existem algumas pessoas que usam a reclamação como forma de expressão. Às vezes a gente sabe que o treino tá bom, que a gente conseguiu atingir aquela pessoa, tanto com o treino como se comunicando com ela, quando ela começa a reclamar. E às vezes ela termina o treino, eu reclamei muito, mas é por isso que eu tô aqui, porque se eu não tivesse reclamando é porque tava ruim. Eu acho que a gente entender aí que a preguiça, ela também pode ser, não ser um comportamento natural, que a gente sabe que tem aluno que reclama, já é genuíno dele. Se ele chegar sem reclamar, pode ter certeza que tem um alguma problema grande acontecendo na vida dele. Então, usando esse público, excluindo esse público, né, indo para a amostragem do dia a dia, acho que a gente se atentar a esse momento de preguiça, aí a gente pode trazer para uma parte um pouco fisiológica também. Esse dia que ele está um pouco mais preguiçoso, pode ter sido um dia que ele dormiu mal, pode ter sido um dia que ele teve algum problema pessoal e ele está um pouco mais retraído, um pouco mais fechado. Então, entra naquele feedback prévio ali do treino, de você sentir logo no início como é que tá e tentar direcionar o treino para algo que seja mais ativo para aquele momento, mais funcional para aquele momento. Eu segui a leitura aqui da pergunta, né? Mas eu acho assim, falando principalmente dos nossos alunos, eu acho que
chega até a ser um pouco pesado em dizer que eles são preguiçosos, isso, né? por isso que eu tô falando. Lógico, a gente tem uma minoria ali muito pequena que a gente pode dizer que tem ali uma preguicinha, né? Tem uma preguiça. Mas na maioria dos nossos alunos isso não acontece, né? Tanto é que, tipo, os caras estão ali 3, 4 vezes na semana, né? Alunos até um pouco mais, e que esse cara às vezes chega mesmo lá, sei lá, vamos dizer, menos motivado do que normalmente ele vem, né? E isso já às vezes já é o suficiente dele ficar mais mole ali, né? De dar uma desculpinha, de tentar controlar um pouco mais ali Vamos a mudar esse carga e exercício. tal. Então, eu não acho que tem uma regra, né? Mas, por exemplo, tem aluno que se o estudo vai chegar e tem mais intimidade e vai falar assim pro cara, não, beleza, então já que tá assim, vai pra casa, né? O cara já fala, não, vim pra treinar. Então não é. Beleza. É isso. Né? Então, beleza. Então, já vamos treinar, né? Então, tem outras pessoas que vai o jeitinho ali, o cara começa com a série mais leve, né? E vai sentir, vai progredindo o carro, o cara não vai reclamando. Opa, peraí. Aqui eu consigo... Aqui dá pra progredir, não existe a fadiga real, tá respondendo. Né? Então, assim, e aí puxar o assunto da IA, né? Esse é um tipo de coisa que a IA não consegue. Ia morrer né? era doida. Essa Ia morrer era doida, ela alucinando ali. Essa sensibilidade, ela nunca vai ter. Certo? Galera, Não quero terminar não, mano. Não, eu queria puxar um gancho aqui pro pessoal que tá em casa, ver como é que é interessante e como faz sentido os nossos podcasts, né? Então a gente pega... você que não assistiu, assista os outros podcasts da doutora Renata pra gente ver que às vezes é importante essa preguiça pontual ou aquela semana ou aquele mês no que o cara tá mais cansado, mais indisposto, pode ser muito bem o déficit, né? A deficiência de alguma vitamina. Totalmente. Então, se o treinador, né? Se o profissional, ele tá atento a esses ganchos, a esses detalhes, ele vai informar pro aluno, cara, vamos fazer um exame, vamos procurar ver como é que tá o ferro, como é que tá... Vitamina B12. Exatamente, porque pode estar influenciando nessa preguiça, né? Pontual da pessoa. O corpo não alucina, ele não faz respostas aleatórias. Tudo é um sinal. Exatamente. Então, O corpo comunica sem falar, né, cara? Exatamente. Então, são sempre pontos que a gente pode estar trabalhando em cima. E aí, curtiu o episódio? Não se esquece de dar o seu like nesse vídeo, deixa seu comentário aqui abaixo, se inscreve no nosso canal e não esquece de ativar o sininho. Além disso, eu te convido a seguir os nossos perfis oficiais que estão aparecendo aqui abaixo, tá? Então, muito obrigado por chegar até aqui e eu te espero no próximo vídeo aqui da XS Team. Até a próxima.